Olá, tudo bem com vocês? Hoje a professora trouxe uma dica top, uma dica que vai facilitar muito o trabalho de vocês quando falamos sobre números decimais. Nós estamos aprendendo que os números decimais são os números escritos com vírgula, que representam partes de uma unidade, ou seja, partes de um inteiro, e que a leitura relacionada à parte decimal pode ser em décimo, centésimo e milésimo. Hoje a gente vai trabalhar com um material que eu gosto muito, que é o material dourado, tá? Esse material que vocês utilizam desde muito pequenininhos. Então aqui a gente tem o desenho de um cubo grande para representar a unidade, o desenho de uma placa para representar o décimo, o desenho da barra para representar o centésimo e o desenho do cubinho para representar o nosso milésimo, ok? Os números decimais, eles estão presentes o tempo todo na nossa vida. Então, é muito importante que a gente compreenda o que ele significa e que a gente consiga fazer a leitura correta deles. Vamos lá? Nós já aprendemos, então, que a escrita desse número acontece da seguinte forma. O que vem antes da vírgula representa o nosso inteiro. O que vem depois da vírgula representa os nossos decimais, ok? Vocês já aprenderam que o décimo é a unidade dividida em 10 partes, o centésimo é a unidade dividida em 100 partes e que o milésimo é a unidade dividida em 1000 partes. Para que você consiga aprender de forma muito fácil o que eu vou ensinar hoje, você precisa memorizar essa ordem. Então, inteiro vem antes da vírgula, a primeira ordem é o décimo, a segunda ordem é o centésimo e a terceira ordem é o milésimo, ok? Lembrando que as ordens decimais vêm depois da vírgula. Como que a gente vai relacionar os números decimais ao material dourado? Vamos lá. Para a gente relacionar os números decimais com o material dourado, a gente vai considerar o cubo maior como a nossa unidade, como o nosso inteiro. A partir do momento que a gente divide essa unidade em 10 partes, nós temos o décimo, que é uma placa do material dourado. Dentro da nossa unidade cabem 10 placas. Quando a gente considera uma, nós temos o décimo, ok? E quando a gente divide a nossa unidade em 100 partes, nós temos o centésimo, porque dentro aqui da nossa unidade cabem 100 barras. Quando a gente divide a nossa unidade em 1000 partes e considera uma, a gente tem o milésimo, porque dentro do nosso cubo maior cabem 1000 cubinhos. Então, isso precisa ficar memorizado, tá bom? A primeira ordem do decimal, o algarismo que vem logo depois da vírgula é o décimo, o algarismo de segunda ordem é o centésimo e o algarismo de terceira ordem é o milésimo. Memorizando as ordens e o que cada peça representa, fica muito simples de comparar, de ordenar e de entender os números decimais. Vamos fazer alguns exercícios agora. Olha só como é legal. Como comparar e ordenar utilizando material dourado. Então, eu trouxe vários números aqui para a gente exercitar o que a professora está explicando para vocês. Olha só, a gente tem que comparar aqui então, ó. Opa, ficou faltando a vírgula aqui do nosso número, deixa eu colocar, isso. Então, aqui a gente tem meio ou 5 décimos, né? Então, aqui, ó,
A primeira ordem, depois da vírgula, é o décimo. E aqui a gente tem 375 milésimos. Por quê? Porque o nosso número, ele termina aqui na ordem do milésimo. Então, nós lemos 375 milésimos, ok? E aí, agora a gente vai relacionar esses números com as peças do material dourado para conseguir identificar qual é o maior. O que você acha que é maior? 5 décimos ou 375 milésimos? Muitas vezes, olhando, a gente não consegue identificar, né? Até hoje, vocês aprenderam que quanto mais quantidade, maior o número. Quanto maior o número, né? Na verdade, mais quantidade. Só que aqui a gente está dividindo o nosso inteiro. Então, o que vai acontecendo? Quanto mais a gente divide, menor o nosso número fica. Então, vamos lá. Partindo das pecinhas do material dourado. Qual é a peça do material dourado que representa o décimo? É a nossa placa. Então, o que isso quer dizer? Que para que eu tenha 5 décimos, eu preciso de 5 placas iguais a essa. Então, guardem isso, ó. 5 décimos equivalem a 5 placas. Quando a gente olha aqui para o 375 milésimos, o que a gente tem que observar? Que para eu ter 3 décimos, eu preciso de 3 placas. Para eu ter 7 centésimos, eu preciso de 7 barras. E para eu ter 5 milésimos, eu preciso de 5 cubinhos. Então, aqui eu preciso de 5 barras, 5 placas, tá? 5 placas. E aqui, 3 placas, 7 barras e 5 cubinhos. Quando a gente percebe que aqui eu preciso de 5 placas e aqui 3, a gente já consegue entender qual número é maior e qual é menor. Porque 5 placas é maior do que 3 placas, 7 barras e 5 cubinhos. Então, a gente já consegue identificar que 5 décimos é maior do que 375 milésimos. Viu como vai ficando fácil observando dessa forma? Olha o próximo número que eu trouxe. 4 inteiros, 305 milésimos. Ou 4 inteiros e 4 décimos. Qual é o maior? Então, quando a gente observa os inteiros, ó, eles são iguais. Não dá pra gente fazer uma classificação aí, olhando os inteiros, de qual é maior e qual é menor. Então, a gente vai olhar para a nossa parte decimal. Para escrever 305 milésimos, representando com material dourado, eu preciso de 3 placas e 5 cubinhos. 3 placas e 5 cubinhos. Para representar 4 décimos, eu preciso de 4 plaquinhas. 4 décimos, 4 placas. Agora, olhando para o número. O que é maior? 3 placas e 5 cubinhos ou 4 placas? A gente já observa que 4 placas é maior. Então, qual número é maior? 4 inteiros, 305 milésimos ou 4 inteiros e 4 décimos? A gente já consegue descobrir que é aqui, né? Olha só um outro exemplo. Quando os números decimais vêm dessa forma, então, causa uma confusão danada. Pensando com material dourado, olha só, o que é maior? 1 décimo ou 1 centésimo? Qual é a peça que representa o décimo? A nossa placa. Qual é a peça que representa o décimo? A nossa barra. O que é maior? 1 décimo ou 1 centésimo? Pensando que a placa é maior, a gente já descobre que 1 décimo é maior. E aqui?
Aqui também costuma causar confusão. Olha só, o que é maior? 1/10, que é representado pela nossa barra, ou 11 milésimos, que é representado pela nossa barra e por um cubinho. O que é maior? A gente percebe que uma barra e um cubinho é maior do que uma barra. Então, esse é o maior. E aqui, olha só, a gente tem 2/10 e 200 milésimos. O que são 2/10? 2 placas. O que são 200 milésimos? 200 cubinhos. O que é maior? 2 placas ou 200 cubinhos? Se uma placa tem 100 cubinhos, 2 placas têm 200 cubinhos. Então, o que a gente consegue observar? Que 2/10, que equivalem a 2 placas, e 200 milésimos, que equivalem a 200 cubinhos, são o quê? São iguais, eles estão representando a mesma quantidade. E aqui o último exemplo que eu trouxe hoje, 5 centésimos ou 50 milésimos. 5 centésimos, 5 barrinhas. 50 milésimos, 50 cubinhos. 50 cubinhos é maior, igual ou menor do que 5 barrinhas? A gente percebe que se em uma barrinha tem 10 cubinhos, em 5 barrinhas vai ter 50. Então, aqui a gente também consegue entender que esses números são iguais. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido com esse material tão legal que vocês já conhecem desde pequenininhos, um pouquinho mais, que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre como ordenar e comparar os números decimais. Um beijo e até a próxima aula!